das fáceis, essa eu sei que vocês acertaram, tá? Eu sei que vocês acertaram porque a gente já fez em aula, isso é uma questão mais de boa, tá? Então, olha só, questão 121. Segundo informações do texto, explicando princípios de evolução biológica, as relações do tipo patógeno hospedeiro, do qual o vírus infecta seres humanos há mais tempo. Em 2014 e 2016, as regiões central da África sofreram por uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus do ebola, que se manifesta em 21 dias após a infecção e cuja letalidade chega a 90%, um vírus extremamente letal. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha um período de incubação menor, até 10 dias, apresenta uma letalidade baixa, tá? Aqui a gente chega numa relação entre parasita, tá? Parasita e hospedeiro, beleza? Parasita e hospedeiro. E aqui a gente estava trazendo uma relação que eu preciso que vocês entendam, que é a relação de coevolução. Quando a gente pensa na relação de coevolução, nós estamos falando assim, qual que é a melhor coevolução entre o parasita e o hospedeiro? O melhor parasita é aquele que não mata o hospedeiro, porque se ele matar o hospedeiro, acaba que ele não vai conseguir desenvolver tão bem. Logo, acaba que o mosquito da dengue, ali, o vírus da dengue no caso, né, ele é o melhor parasita, porque ele é um pouco letal. Então ele consegue, por exemplo, evoluir junto com o seu hospedeiro. Enquanto o ebola, ele não é assim tão preocupante dentro do primeiro momento, em questão de se espalhar, porque ele é muito letal. Então ele é péssimo, né? Ele é um péssimo parasita, porque ele mata o seu hospedeiro. E o parasita não quer matar o seu hospedeiro. O parasita quer ficar ali de boa, se alimentando, vivendo por muito tempo. Porque quando morre o hospedeiro, o parasita vai morrer junto. Essa é a lógica, tá? O parasita depende do hospedeiro. E aqui que entra uma relação. Pessoal, eu quero que você anote isso, tá? O que é simbiose? Simbiose é uma relação de dependência, tá? Dependência. Nós temos vários tipos de dependência, beleza? Quando a gente fala em simbiose, nós podemos ter várias relações. Nós podemos falar de mutualismo, é uma relação de simbiose, tá? Fungos e micorrizas, uma relação mais, beleza? Nós podemos falar também de protocooperação, tá certo? Se você quiser falar de protocooperação, também é uma relação de protocooperação. E tudo isso é simbiose. Mas uma coisa que poucos alunos sabem e lembram é que parasitismo também é simbiose. Ai, não acredito, sei lá o que e tal. Confia na biologia, tá? Parasitismo é uma relação de simbiose. Por quê? Porque existe uma dependência. Como assim uma dependência? Ora, o parasita depende do hospedeiro. Cuidado, porque simbiose não é dupla dependência, isso é mutualismo. Simbiose é pelo menos um depende do outro. E quando um depende do outro, isso é simbiose. Tá? Então, simbiose também pode ser parasitismo. O parasita depende do hospedeiro. Se o parasita mata o hospedeiro, ele acaba morrendo junto ali. A não ser que ele consiga né, ir para outros lugares, ele se espalhar, como são os vírus ali. Então, quando você pensa no vírus da Covid, tá? O vírus da Covid, ele infecta células. A letalidade do Covid é alta ou baixa? A letalidade do Covid é muito baixa. Por que é muito baixa a letalidade do Covid? Porque ele consegue infectar milhões de pessoas ao longo do mundo. E para infectar milhares de pessoas, milhões de pessoas ao longo do mundo, ele tem que permitir que o hospedeiro fique vivo. Porque se o Covid matasse 90% das pessoas, ele nem teria saído da China. Ele teria ficado lá na China. Mas como ele mata pouquíssimas pessoas, ele permitiu que uma pessoa infectada viajasse de avião, chegasse em outro continente, infectasse milhares de outras pessoas e continuasse indo. Entende? Então, como o parasita, ele não mata a maioria das pessoas, ele acaba se espalhando muito mais. Ele tem uma alta virulência, tá? Aí entra a mesma ideia da dengue, né? Então, parasitismo envolve aí uma relação de simbiose também. Dentro disso, ele vai perguntar: as informações no texto, o princípio de evolução biológica, as relações do tipo patógeno e hospedeiro, qual dos vírus infecta seres humanos há mais tempo? Ora, vai infectar há mais tempo aquele que tem uma coevolução há mais tempo, aquele que consegue infectar e se manter vivo há mais tempo junto com o hospedeiro. Com certeza não vai ser o ebola, porque o ebola tem uma alta mortalidade, então acaba que o ebola ele vai surgir de uma mutação e acaba sendo um vírus mais recente e ele tende a ser erradicado mais rápido, né? Tanto que a gente vê pouquíssimos casos de ebola no mundo e restrito muito mais ao continente africano, muito mais por causa da cultura africana que tem lá, de desenterrar corpos e tudo mais. Eu explico nas aulas ali de doenças do Memorice, já tem uma aula aí de bacteriose e tudo mais, e de virose, onde eu explico o ebola, tá? Agora, sobre a dengue. Mas por que a dengue tem uma melhor coevolução aí com os seres humanos, né? Por que ela infecta os seres humanos há mais tempo? A dengue, pois o menor período de incubação reflete em duração mais longa do processo de coevolução? Menor período de incubação? Será que é isso? Não é porque tem um menor período de incubação que ela vai ter um processo de coevolução mais longa. Não é isso que explica. O que explica o processo de coevolução é a dengue não matar o seu hospedeiro. Entendeu? Ah, Renato, mas tem gente que morre de dengue. Sim, mas não é todo mundo, tá? São algumas pessoas que morrem ali de dengue, mas não é todos que morrem, tá certo?
Então esse é o fundamento que você tem que entender. Cuja baixa letalidade indica maior eficiência. O vírus é mais eficiente, ele é mais virulento em parasitar seu hospedeiro, estabelecida uma longa coevolução de patógenos no hospedeiro. Ou seja, a dengue ela vai existindo por muito mais tempo, porque ela consegue ir parasitando ali sem matar o seu hospedeiro, então ela consegue se reproduzindo, tá? E consegue ir avançando.